Boa tarde. No Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, o Maranhão ainda convive com o preconceito étnico. Uma pesquisa revela que as mulheres estão tendo mais cuidado com a saúde. Veja uma entrevista sobre os impactos da aprovação da PEC que garante mais direitos trabalhistas aos empregados domésticos. E as comemorações do aniversário da Casa de Cultura Josué Montelo. E os gols que marcaram a visita de Zico a São Luís. O Repórter Maranhão está começando agora. Em jogo festivo realizado ontem à noite no estádio Castelão, o jogador Zico foi homenageado pela torcida e mostrou aos maranhenses que continua fazendo diferença dentro de campo apesar dos 60 anos de idade. O time Amigos de Zico goleou a seleção maranhense de Master por 5-1. Em média, 10 mil espectadores celebraram os 60 anos do maior artilheiro e ídolo do Flamengo, Zico. O time Amigos do Zico, logo no início do primeiro tempo, indicou a goleada que viria a seguir com o gol do Julinho. O segundo teve a assinatura do Galinho de Quintino. E o terceiro veio com Jorginho Paulista. A seleção Master do Maranhão descontou o placar aos 20 minutos do primeiro tempo com um gol de Kleber Pereira. A estrela do jogo foi substituída aos 20 minutos do segundo tempo, quando a equipe visitante balançou a rede por mais 2 vezes. Placar final 5-1. Mas o resultado para os torcedores foi o que menos importou. Quero chegar com 60 anos ainda correndo tanto que ele corre e tocando do jeito que ele toca na bola. Foi um espetáculo, a gente tem que valorizar as nossas estrelas também daqui do Maranhão, o Paulo César, o próprio Kleber Pereira. E foi um espetáculo, valeu ter vindo mesmo. Tenho certeza que todos que vieram aqui a brilhantar a nossa festa ficaram satisfeitos. Apesar de tudo, né? 60 anos de idade, mas o cara ainda joga muita bola, né? Funcionários do Banco do Brasil paralisaram hoje em várias cidades do país contra o novo plano de funções comissionadas implantado em janeiro deste ano sem negociação com os empregados. O novo plano de funções comissionadas trouxe perda média de 16,25% nos salários e os funcionários afirmam que o plano imposto pela direção do BB prejudica a categoria. Não há qualquer sinalização do banco sobre a abertura de negociações, embora os funcionários tenham feito 2 manifestações semelhantes no mês passado. A intenção é forçar a reabertura do diálogo e, se isso não ocorrer até 29 de abril, poderá ser deflagrada a greve nacional. Em São Luís, os servidores do Banco do Brasil estão em estado de alerta, podendo paralisar a qualquer momento. O Banco do Brasil divulgou nota informando que a paralisação é parcial, apenas em alguns estados com baixo índice de adesão. Quanto ao novo plano de funções comissionadas, o BB informa que é um plano totalmente adequado à legislação trabalhista e que valoriza os funcionários. A adesão às jornadas de 6 horas é voluntária e poderá ocorrer a qualquer tempo. A nota do BB diz que o plano anunciado em janeiro contabiliza aumento de 12% no valor da hora de trabalho para quem optar pela jornada de 6 horas e que não haverá desvalorização de salário, mas sim redução do número de horas trabalhadas a serem pagas. E hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A síndrome é uma condição geneticamente determinada e trata-se da alteração de cromossomos. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, a cada 800 nascimentos, uma criança tem síndrome de Down
independentemente de etnia, gênero ou classe social. A data foi criada em 2006 com o objetivo de valorizar as pessoas com a síndrome, conscientizar a sociedade sobre a importância da promoção de seus direitos e, assim, permitir que elas tenham vida plena e digna como membros participativos em suas comunidades. Hoje é também o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Apesar do Brasil ter boa parte da população negra, a discriminação ainda é evidente. De acordo com a Organização das Nações Unidas, discriminação racial significa qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada na raça, cor ou origem étnica, dificultando o acesso a qualquer área da vida pública. O Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial marca a luta dos negros pelo respeito e pela igualdade de oportunidades. Apesar de ser um dos estados brasileiros com maior número de negros, no Maranhão, as pessoas afirmam que a discriminação ainda existe. A cor da pessoa, devido à cor. Quando você é mais negrinho, você é discriminado. Mais pelo branco. Para mim ainda existe ainda. Eu mesmo já fui muito discriminada. Por a minha cor não ser uma cor clara. Começa pelo desemprego, porque aí você vê, principalmente a cor morena, é mais discriminado. Gente branca tem mais chance de que o próprio, entendeu, os morenos. E ainda sobre o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, vamos conversar com Eli Coelho, que tem mais informações. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Edmilson. Olha, pois é, como a gente viu na reportagem, o Maranhão é um dos estados brasileiros com maior número de negros. Mesmo assim, a discriminação racial ainda é muito forte. Nós vamos conversar agora com o professor Carlos Benedito Rodrigues, ele que é antropólogo da Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua presença. O que pode ser feito para mudar essa realidade? Por que o Maranhão, apesar de muitos negros, ainda é tão forte essa discriminação? Boa tarde. Na verdade é a realidade brasileira, né? Não é uma exclusividade do Maranhão. É preciso, primeiro, que o Estado brasileiro reconheça que existe um racismo forte no Brasil, que reconheça a importância da população negra no processo de construção histórica do país e assegure que a população, especialmente a juventude negra, tenha acesso à educação, para que ela possa se qualificar, para ocupar profissões, enfim, para desenvolver, para contribuir com o desenvolvimento do país. Então é uma realidade que ainda nos aflige bastante. Certamente que nós temos algumas conquistas importantes, mas ainda carecemos de muita coisa para que a gente possa dizer que o Brasil é realmente um país de democracia racial. E o que representa um Dia Internacional de Combate a essa discriminação? Representa um que a gente não pode se esquecer do racismo, né, que se realimenta no cotidiano. Representa um dia onde a gente tem sempre que reivindicar do Estado que destine políticas públicas, que trate com mais carinho a sua população, toda a população, não é só da população negra, porque na medida em que nós tivermos formas de conhecimento de uma realidade histórica, de todo o processo histórico de formação da população brasileira, trazida do continente africano para contribuir com o desenvolvimento do país, certamente nós teremos uma população mais orgulhosa da sua história, né? E essa é uma das formas da gente combater o racismo. Isso deve acontecer não só aqui, mas em todo o Brasil, para poder mudar um pouco essa realidade. Certamente, em todos os lugares, não é só no Maranhão. Agora aqui, como a gente tem uma população negra muito grande, né, a situação de exclusão aparece mais explicitamente. Mas essa é uma realidade que está em todo o país. Okay, muito obrigado, professor. Edmilson, voltamos com você. Obrigado, Eli. E a seguir você vai ver uma entrevista sobre os impactos da emenda constitucional das empregadas domésticas no mercado de trabalho. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens da Avenida dos Portugueses. Trânsito bom neste momento. Agora são 12 horas e 9 minutos. Cada religião, ela existe porque Deus permite. E cada uma delas tem uma missão. Você pode ter a sua religião, desde que você respeite a religião do seu próximo. Cada religião, ela deve ser forma de unidade de amor. Quando nós aprendermos que o que nos une
é muito mais do que o que nos afasta, de que as nossas diferenças são ínfimas e são de forma, não são de conteúdo, porque todas as religiões pregam o bem. Eu espero que o ano próximo seja um ano de muita construção de paz. Por que não celebrar a alegria junto com as pessoas? Melhoria de condições de vida, um ano mais próspero. Paz, alegria. Que Baloaí nos livre das doenças. É o que eu espero para esse 2013. Cultura e fé. Turminha do MP. Assunto de gente grande pra gente pequena. O Ministério Público Federal defende os nossos direitos. Mas, professor, os meus direitos? Os seus? De quem? Não de uma, duas pessoas, Malu, mas os direitos de todos os brasileiros. Por exemplo, você pede para alguém comprar seu lanche e ele pega o seu dinheiro e some. Vou atrás do meu dinheiro. Pois é, se fosse dinheiro público para comprar a merenda escolar de todos os alunos, o Ministério Público Federal é que entraria em ação. Ah, entendi, professor. Ministério Público Federal, pelo que é de todos. Ministério Público Federal, seu direito, nosso dever. A nova lei dos empregados domésticos vai assegurar mais direitos à categoria. Para quem vive dessa profissão, a PEC é uma garantia de mais respeito profissional. A proposta, que ficou conhecida como PEC das Domésticas, estende aos empregados 16 direitos assegurados aos demais trabalhadores, entre eles indenização em casos de demissão sem justa causa, jornada máxima de 44 horas semanais, pagamento de adicional noturno e hora extra, pagamento obrigatório do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, além de garantias previdenciárias, como seguro-desemprego e contra acidentes de trabalho. A regra é válida tanto para os que já trabalham, como para os que forem contratados, caso a matéria seja aprovada na votação em segundo turno na Câmara. Empregadas, jardineiros, babás, motoristas, entre outros profissionais que se enquadram na categoria, são os beneficiados com a medida. A nossa perspectiva é que nós estamos vencendo uma luta travada de muitos anos, né, em busca do direito de nós, trabalhadoras domésticas. Por outro lado, a proposta pode ter um efeito contrário e acabar forçando demissões. Os patrões terão de arcar com os custos da nova exigência, o que pode agravar um quadro muito comum, o de empregados domésticos que trabalham sem carteira assinada. Eu nunca trabalhei. A primeira vez que eu trabalhei foi ano passado de carteira assinada. Quanto tempo? Foi uns 4 meses. Natália, que trabalha há 15 anos como empregada doméstica, acabou de ser demitida sem justa causa. Ela espera que a PEC das domésticas sirva para assegurar aos trabalhadores do lar garantias previstas para outras categorias. A empregada doméstica é como qualquer outro trabalhador. Eu achava que deveria ter acontecido isso há muito tempo. Segundo o estudo de especialistas, a aprovação da PEC dos empregados domésticos pode causar impacto no bolso do patrão e até demissões. Este é um dos assuntos da entrevista de Roberto Fernandes. O Senado aprovou em primeiro turno a PEC que amplia os direitos dos trabalhadores domésticos. Como, por exemplo, agora precisa ter aviso prévio, passa a ter direito a aviso prévio e também ao fundo de garantia. Para tentar entender o impacto que isso pode ter na sociedade brasileira, nós convidamos o cientista político e sociólogo Alderico Santos. Professor Alderico, mais uma vez agradecendo a generosidade de ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E, bom, podemos dizer que com essas mudanças todas, esta profissão, ou este trabalho, é uma profissão em extinção? Olha, existem algumas contradições nos avanços trabalhistas, né? Lembro muito bem quando foi estendido a questão do descanso, da natalidade,
mulher que parturiente, que teria que descansar estar ausente do serviço durante 120 dias, e isso acabou criando assim, uma retração no mercado de trabalho para a mulher, né? Porque o empresário, a ideia do capitalista é essa, a gente tem que admitir isso, é um fato concreto, é lucro, ele visa lucro, né? E no caso do empregado doméstico, o que a gente vislumbra também uma retração, né, dentro do mercado de trabalho, que essa profissão ela passa a ser assim, se recolher um pouco, né, se encolher um pouco diante dessa PEC que estabelece uma série de direitos, né, que a gente não está questionando isso, né? São direitos legítimos para essa pessoa que trabalha, né, em atividade familiar, atividade doméstica, tanto pode ser homem como também a mulher. Também tem muita gente que afirma que quer assinar a carteira de trabalho, mas a própria empregada doméstica afirma que não quer para não sujar a carteira. É um preconceito carregado por ela própria? Também tem isso, né? É interessante que eu conheço algumas empregadas domésticas que, inclusive, estão fazendo universidade, pagando via o FIES. O trabalho. Eu conheço vários, inclusive, fazendo psicologia em universidade privada, através da bolsa do FIES, esse programa do governo que possibilitou a emergência das pessoas às universidades. Então, é mudança, e a pessoa tem vergonha de admitir que que seja um empregado ou empregada doméstica, né? Agradeço então ao professor Alderico, que gentilmente aceitou aqui o nosso convite. Obrigado, professor. Nós que agradecemos a deferência e nós estamos sempre disponíveis para debater as grandes questões sociais e nacionais. Voltamos então agora com Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. E o tempo continua nublado em São Luís com possibilidade de chuva. Veja como fica a meteorologia para todo o estado. São Luís, tempo nublado ao longo do dia com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado ao longo do dia com possibilidade de chuva de leve a fraca. Mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em Caxias, céu parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Balsas, céu parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca. Mínima de 21 e máxima de 28 graus. E a seguir você vai ver cresce o número de mulheres que usam planos de saúde. E ainda os 30 anos da Casa de Josué Montello. São os destaques a seguir após o intervalo. Aí você vê imagens da barragem do Bacanga. Em São Luís agora tempo nublado. São 12h e 18 minutos. Uma comunidade que ajudou a indústria de Belo Horizonte. Eu acho que quando a gente vai parar num lugar, a gente tem que dar prioridade para quem viveu ali. Não é as coisas que mudam, não. O povo é que muda. E hoje convive com a realidade das enchentes. A gente fica só pedindo a Deus para ela diminuir, para baixar. Rede Jovem de Cidadania, nesta segunda, 5h30 da tarde. O seguro-desemprego é como aquele amigo que aparece quando a gente mais precisa. Por isso, cada um precisa fazer a sua parte para que ele seja usado só por quem está desempregado. Se o empregador age certo, não corre o risco de ser multado. O trabalhador evita perder o benefício e ainda garante o dinheiro de quem precisa. Porque esse dinheiro é de todos. E é dele também que vem o abono salarial, que começou a ser pago em agosto. Vamos cuidar melhor do que nós? Ministério do Trabalho e Emprego, Governo Federal. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada.
Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. O ministro Edson Lobão deve anunciar as novas etapas do projeto da refinaria Prêmio no município de Bacabeira, orçado em 40 bilhões de reais. A refinaria é o maior projeto de refino de derivados de petróleo na América Latina. Voltamos com Eli Coelho, que tem mais informações. Pois é, Edmilson, olha, a visita do ministro realmente visa fazer um balanço das obras da refinaria Prêmio no município de Bacabeira. Ele chegou a São Luís acompanhado do diretor de abastecimento da Petrobras, José Carlos Consenza, e também do secretário nacional de Petróleo e Gás, Marco Antônio Martins. Ele vai se reunir hoje à tarde com o governador em exercício, Washington Luiz. Edson Lobão deve anunciar as novas etapas do projeto da refinaria, que, como você bem falou, está orçado em 40 bilhões de reais. O anúncio, segundo Edson Lobão, também visa acabar com os rumores de que a refinaria não sairia do papel. Só lembrando que a refinaria Prêmio é o maior projeto de refino da América Latina e terá a capacidade de produzir 600 mil barris de petróleo por dia. Edmilson, voltamos com você. Obrigado novamente, Eli. E o número de mulheres que usaram planos de saúde cresceu. O aumento mostra que a saúde tem sido uma preocupação a mais no universo feminino. Segundo dados divulgados pela Federação Nacional de Saúde Complementar, o número de mulheres que se submeteu a exames preventivos por planos de saúde no primeiro semestre do ano passado cresceu em relação ao mesmo período de 2011. Ano passado, mais de 562 mil mamografias foram realizadas, contra 519 mil em 2011, um aumento de 7,5%. Os exames de Papa Nicolau cresceram de 892 mil para 934 mil em 2012. Outros números do levantamento indicam que em todo o país as mulheres foram ao ginecologista e obstetra quase 1.800.000 vezes a mais do que em 2011. Um indício de que a saúde para essas mulheres tem sido uma preocupação cada vez mais presente. Roseane nem sabe precisar quando começou a realizar exames preventivos, mas sabe muito bem da importância deles. Qualidade de vida, a questão da prevenção para as mulheres, a proteção em relação à saúde. E a gente vê hoje que o índice de HPV, de qualquer outra doença em relação às mulheres está muito grande. A AIDS está aí, as outras doenças sexualmente transmissíveis, a questão da camisinha, a prevenção em relação à camisinha é importante, a divulgação de informações em relação à camisinha e a outros métodos contraceptivos também é muito importante. Nesta operadora de saúde da capital, o aumento do interesse das mulheres pela manutenção da saúde também é notório. Contudo, a profissional da área alerta que prevenção vai além das consultas e exames. A partir do momento que a mulher já tem o primeiro ciclo menstrual, já tem que procurar um ginecologista, certo? E começou a ter relação sexual, já tem que começar a fazer os exames. Principalmente o Papa Nicolau, que é citado pelos médicos como citologia oncótica, e consequentemente ele vem associado a uma colposcopia, tá? Isso aí começou a ter os atos de relações que tem que ser feito. Campeonato Maranhense de Futebol. Hoje em Bacabal, o Sampaio Correia enfrenta o BEC na primeira partida pela semifinal do primeiro turno. Às 8h15 da noite no estádio Correão e em Imperatriz, o time da casa recebe o Maranhão às 20h15 no estádio Frei Epifânio da Badia. E uma exposição e espetáculo teatral marcaram as comemorações
de aniversário da Casa de Cultura que guarda a história e as obras do escritor Josué Montello, um dos mais importantes autores brasileiros. A exposição fotográfica e documental fazia uma retrospectiva dos eventos que marcaram os 30 anos da Casa de Cultura Josué Montello. Para marcar a data, uma programação especial foi planejada para todo este ano. Inaugurada em janeiro de 1983, a casa objetiva promover estudos, pesquisas e trabalhos nas áreas das ciências sociais e manifestações artísticas e culturais da cidade. Uma casa que tem um acervo muito rico, doado pelo escritor Josué Montello, e que o governo do estado cuida com muito carinho dessa memória, que tem contribuído muito para a comunidade com as suas atividades de literatura. A casa conta com 50 mil títulos doados por Montello, assim como os originais dos principais romances dele. O Maranhão ganhou assim de presente, ainda em vida, o Josué Montello doou toda a sua biblioteca particular para criar a Casa de Cultura. Qual o objetivo disso? Disponibilizar todo esse acervo, que é riquíssimo, como ele mesmo disse no discurso de inauguração da casa, que esse acervo ia servir para os seus conterrâneos, para fundamentar suas pesquisas. Mas a grande atração da noite foi a encenação da peça Cais da Sagração, adaptada do romance homônimo do ilustre maranhense. A adaptação tem sido bastante elogiada, porque é difícil adaptar a literatura para o teatro, é uma outra linguagem. Mas nós estamos felizes porque conseguimos atingir esse objetivo, e eu sempre falava que a minha vontade era que as pessoas assistissem a peça e sentissem vontade de ler o romance. E quando nós estreamos, o público saía comentando: quem não conhecia a obra, eu preciso conhecer esse autor. Então, a gente fica muito feliz com esse resultado. Passe-me! E peça perdão a Deus por essas tolices que me disse. Foi só uma ideia. E você pode rever essa e outras edições, é só acessar www.tvbrasil.epc.com.br/Repórter Maranhão. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.